Boa tarde, meu nome é Michele Barreto Catânio, sou advogada, eu sou professora e membro da Comissão de Direito Previdenciário de Santa Catarina e doutora também em Direito. Hoje nós vamos aqui conversar sobre o auxílio emergencial, né? É bom ressaltar que hoje é dia 1º de abril de 2020. Esse auxílio ele foi aprovado pelo Senado no dia 30 de março, mas ele ainda depende de sanção do presidente da República. Então, enquanto não for feito a sanção, um decreto e uma regulamentação por medida provisória, principalmente para verificar como vai ser a liberação desses créditos do auxílio emergencial, a forma, enfim, de regulamentação desses créditos, esse auxílio ele não está ainda disponível para a população, que é uma das perguntas que eu mais tenho recebido, tá? Não está ainda disponível, mas mesmo que o presidente da República tenha 15 dias para fazer, no caso, né, essa sanção, nós imaginamos que por ser uma situação emergencial, faz 2 dias, hoje é o 2º dia de aprovação, foi aprovado então no dia 30, a gente teve notícia, né, já no fim da tarde, tá? E aí ontem foi dia 31, então 2 dias de aprovação. Vamos então para os requisitos, tá? Imaginamos então que ele não vai utilizar todo esse período por ser medida emergencial. Basicamente, é um benefício assistencial. Sendo benefício assistencial, algumas situações com relação aos questionamentos que eu recebi, do que? Contribuição. Então, nós temos os requisitos contributivos, né? Que daí, para ter acesso a um benefício do INSS, tem que ter carência, tem que ter contribuído uma determinada quantidade de meses, aí depende do benefício, agora com a reforma da Previdência teve algumas modificações. O que não é o caso desse auxílio, porque ele foi sancionado, inclusive, foi aprovado junto com algumas situações que regulamentam o LOAS, justamente por ser também considerado benefício assistencial, ou seja, não exige contribuição prévia. Então, fato. Ele foi aprovado para que a pessoa receba, então, por 3 meses, tá? Aí houve uma modificação no Senado que esses 3 meses, eles são prestações mensais e essas prestações mensais elas vão ser fixas a partir do requerimento. Ou seja, mesmo que eu demore para pedir o meu benefício, né? Daqui a pouco, semana que vem o presidente sanciona, fica tudo pronto, regulamentação desse benefício, desse auxílio, perdão. Se eu demorar mais um mês para pedir esse auxílio, tá? Se a minha condição, né, enfim, eu tiver algum problema e eu demorar mais um mês, não tem problema. Vocês não vão perder direito ao benefício por ter pedido um pouco antes ou um pouco depois. Então, não precisa sair ninguém correndo. Pode se informar, pode verificar certinho os critérios, as condições, para que efetivamente faça de forma correta, tá? Nós tivemos, com relação ao valor também, são R$600, tá? E no máximo 2 cotas por família. E essa situação de 2 cotas por família, já temos uma polêmica inicial. Por quê? Porque essas 2 cotas, ela foi convencionada para mulher provedora monoparental, ou seja, aquela mãe solteira, né, que sustenta o filho. Como não foi estendido para o pai solteiro que sustenta o filho, então provavelmente essa é uma situação que, se for a sua situação, você vai ter que procurar um advogado, se não for, né, modificado ainda pelo decreto presidencial e tudo mais, é uma situação que você vai ter que procurar o seu advogado de sua confiança para fazer essa verificação, porque pelo princípio da isonomia, com certeza isso vai ser deferido legalmente, mas isso não veio ajustado no projeto de lei, tá? Os requisitos, então, nós temos 2 tipos de requisitos para que você implemente as condições de recebimento desse benefício. E é importante fazer a diferença entre esses 2 requisitos. Por quê? Os primeiros requisitos, os primeiros 5 requisitos que eu vou mencionar para vocês, são requisitos cumulativos, ou seja, eu tenho que ter todos eles. Se eu não tiver um deles, eu não tenho direito ao auxílio. O segundo patamar de requisitos que nós vamos verificar são requisitos alternativos. O que seria? Que eu tenho que implementar um deles, e se eu não implementar um, implementar o outro, é suficiente para mim receber esse auxílio. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter mais de 18 anos de idade, tá? Essa situação, ela foi ventilada
para ser discutida ainda. Por quê? Porque nós temos a situação do menor aprendiz, que houve um conflito, né, legislativo com relação a essa situação. Por quê? Porque existem vários benefícios, várias situações que contemplam esse menor aprendiz acima de 16 anos e que muitos deles ajudam realmente na renda familiar. Não sendo, né, caso, então, de ser maior de 18 anos e estando nesse lapso de menor aprendiz, provavelmente nós vamos ter alguma modificação legislativa ainda. Mas a princípio, o que veio constando na legislação foi acima de 18 anos, ponto, tá? Não tenha emprego formal, ou seja, eu não posso ter, então, carteira de trabalho assinada e nem ser agente público. A situação aqui do agente público, ele não pode estar em temporário, comissionado, ou não pode ser também um mandato eletivo. Então, ele não pode estar trabalhando, né? Porque se ele estiver, obviamente, ele não vai fazer jus ao auxílio, porque é um auxílio para pessoas que não contribuem, para pessoas que estão em situação de risco, tá? Outra situação, não seja titular de benefício previdenciário assistencial, tá? Nesse caso, não posso estar recebendo também seguro-desemprego ou qualquer outro tipo de benefício de transferência de programa federal, tá? Que eu esteja recebendo alguma renda federal. Então, se eu estiver recebendo, eu não me encaixo. Nesse caso aqui, só tem uma exceção, tá? O Bolsa Família. Se você recebe o Bolsa Família, você pode, nesse caso aqui, não cumular com o benefício de auxílio emergencial, mas você pode receber o benefício mais vantajoso. Então, essa legislação, ela já previu isso. Então, eu recebo o Bolsa Família, mas esse benefício, se eu receber, ele vai ser mais vantajoso. Então, eu posso... Até a previsão ali é de que o governo vai fazer isso automaticamente. Se você fizer o pedido de benefício de auxílio emergencial e você recebe o Bolsa Família, ele vai substituir pelo mais vantajoso. Não sendo o caso de ser o mais vantajoso, então, não é o caso, continua recebendo lá o Bolsa Família, tá? Próximo requisito, renda mensal familiar. E esse aqui tem que ser verificado com critério. Por quê? Porque ela tem duas situações. Ela pode ser verificada tanto a renda per capita familiar, que o que seria essa renda per capita familiar? A renda por pessoa da sua família. Então, não pode ser superior a meio salário mínimo, que hoje é 522,50 centavos, tá? Então, a renda per capita familiar tem que ser no máximo de meio salário mínimo para que você tenha direito a esse benefício per capita para cada membro da família. Agora, se eu somar as rendas da minha família, tem que dar no máximo 3 salários mínimos, que hoje, como o salário mínimo é 1.045, fica 3.135, então 3.135 reais. Então, se eu receber 520, meio salário mínimo, que é 522,50, por pessoa da minha família, ou receber no total 3.135, então nesse caso a minha renda familiar está contemplada e eu vou ter direito ao auxílio emergencial. Se não, não tenho direito, tá? Uma outra situação que inclusive vai gerar uma série de polêmicas é que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, eu não posso ter tido uma renda superior a esse valor no ano de 2018, que nós imaginamos que também vai ser alvo de muita polêmica. Por quê? Porque a situação emergencial é hoje, não é em 2018. Em 2018 eu não teria noção de como eu estaria hoje. E hoje a minha condição pode ser de risco. Eu posso estar realmente desempregado e precisando desse auxílio, tá? Mas se for esse o seu caso também, eu lhe aconselho o quê? Procure também um advogado que provavelmente, se não for mudado no decreto presidencial, vai ser alvo de muita discussão essa situação, tá? Agora, fechamos então os requisitos cumulativos, vamos para os requisitos alternativos, que basta daí ter o preenchimento de um deles. Primeiro,
eu tenho que ser ou MEI, que seria o microempreendedor individual, que seria o quê? A pessoa jurídica, e esse MEI aqui está englobando tanto a urbana quanto a rural, então eu posso ter inscrição de MEI urbano e MEI rural. Ou seja, se eu não tiver necessariamente a minha situação formalizada, tá? Como MEI rural, eu também vou ter direito a esse benefício, que isso foi, teoricamente, uma ampliação dessa situação. O contribuinte individual. Esse contribuinte individual é o facultativo aqui. Então, ele não precisa estar contribuindo, por quê? Porque ele não precisa ter a capacidade de segurado. Então, foi uma das mais frequentes perguntas que eu tenho recebido. Eu tenho que ter carência. Não é um benefício que exija carência, é um benefício que exige um cadastro, mas também, se eu não tiver esse cadastro futuramente, tá? Eles vão fornecer a oportunidade, a gente vai chegar lá, de que eu faça então esse cadastro, tá? Mas basicamente eu não preciso ter carência. Por quê? Porque não é um benefício contributivo. Ele se assemelha muito com o LOAS, né? O PBC, que a gente está mais acostumado. Com relação aqui, ele pode ser então um trabalhador inscrito, informal, né? Inscrito no CadÚnico. Ele pode ser um trabalhador tanto informal inscrito como informal não inscrito, como eu mencionei lá em cima. Se ele não tiver inscrito no INSS ou no CadÚnico, aí ele vai ter que comprovar a sua renda. Aí como é que ele vai fazer isso, então? Não estou inscrito em nada, né? Comprovar a renda familiar até o dia 20 de março de 2020, que teria que ser, então, meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos. Essa é a comprovação, porque não vai fugir, né? Dados os requisitos lá, que esse aqui é o quarto requisito que eu mencionei lá dos requisitos cumulativos, tá? Uma situação que foi ampliada nos alternativos, ele pode ter contrato intermitente. Então, a pessoa que tem contrato intermitente também vai ter direito a esse benefício. Óbvio que atualmente não esteja trabalhando. O que é contrato intermitente? Contrato intermitente nesse caso é o garçom, o cozinheiro, o segurança, que é contratado exclusivamente para o casamento, para o show, enfim, para um evento determinado. E quando não tem esse evento, ele fica com a carteirinha aberta, mas ele não recebe, então, valores, né? Então, ele está com a carteira assinada, mas ele não tem rendimento. Então, automaticamente, ele não tendo rendimento, ele está na situação de risco. Então, por isso que ele foi implementado, inclusive, no Senado, tá? Para aprovação. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa ampliação, que foi bem importante atualmente. Como comprovar a renda familiar? Então, a inscrição, como eu mencionei, no CadÚnico, né? E se eu não tenho essa inscrição no CadÚnico, eu vou ter que fazer o quê? A autodeclaração. E essa autodeclaração aqui, ela vai ser disponibilizada na plataforma digital, tá? Depois que houver a sanção do presidente, através do decreto e através da medida provisória, né? Que vai fazer a previsão de fundos. Nós temos aqui a limitação desse benefício, desse auxílio, tá? Que seria a limitação de 2 membros, né, recebendo, a situação do Bolsa Família, a substituição pelo mais vantajoso e uma situação bem polêmica que posteriormente, agora eu vou citar só, né, para ser uma coisa mais objetiva, mas depois eu vou fazer um outro vídeo para que a gente faça essa discussão mais formalizada, que seria o quê? Renda familiar. Aqui no projeto de lei ficou definido que todos que moram dentro de um mesmo domicílio vão fazer parte dessa renda familiar. Mas foi, né, mencionado que já lá no LOAS nós temos um requisito diferenciado no parágrafo 1º do artigo 20, que diz o quê? Que não são todas as pessoas que vivem no mesmo endereço. Tá? Porque lá menciona o quê? Que seria o requerente, cônjuge ou companheiro, pai, mãe ou madrasto e padrasto, né? Irmão ou irmã, desde que solteiros, e menores tutelados que vivem no mesmo teto. Mas o que não entraria pela lei já pré-existente?
não do LOAS, não entraria o avô e a avó, tá? E não entraria um filho casado. Então essas pessoas não englobam. Se for o seu caso, tá? Se tem essas pessoas convivendo com você e por isso você deixar de receber o auxílio, eu também lhe aconselho a procurar um profissional de sua confiança para discutir essa situação, porque se não for modificado pelo decreto presidencial, também cabe discussão nesse aspecto, tá? Por quê? Por causa da aplicação analógica, sistêmica da lei de LOAS, tá?